E aí, Ademar, prova em mãos, o que é que a gente tem para comentar? Prova em mãos, a gente vai falar aqui um pouco desse segundo dia, né? De alguma maneira a gente vai falar de questões até muito simples, que caíram, né? Até Teve na matemática? Teve na matemática. Na física também. Teve na matemática questões bem simples, assim, também como teve questões mais difíceis. Eu considero essa prova um pouquinho mais trabalhosa do que a do ano passado. Essa prova, Edelfrânio, de matemática, ela de alguma maneira está um pouco mais difícil do que a do ano passado, mas a do ano passado estava um nível até muito mais simples, muito mais tranquilo, né? Mas de alguma maneira eu acho que o nível dessa prova foi médio, nível médio. Bom, o que eu vi aqui do meu lado na física, né? 6 questões de eletricidade, esperado, 4 questões de mecânica, 3 questões de ondulatória, uma de termologia e uma de ótica. 13 questões. Cravadinho, como sempre, né? Não, no caso, fechou as 15. Fechou as 15. Né? 6, 4, 3, 1 e 1. Ah, 1 e 1, perfeito. Fechou uma todas as 5 áreas da física. Fechou as 5 áreas da física, sempre é de lei. Sempre tem uma de termologia, sempre tem uma de ótica. E aí ficamos ali na sequência, no ranking, 6 de eletricidade, 4 de mecânica e 3 de ondulatória. Sem grandes surpresas, questões sem grandes cálculos para serem feitos, os cuidados de sempre, mas algumas particularidades que eu acho que vale a pena comentar. Para quem fez a prova depois, vai fazer esses comentários também, muito parecido. Uhum. Quer puxar já a primeira? Vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo um comentário. A gente está olhando a prova azul, né? Prova azul. Então, prova azul, tá? É a nossa referência aqui. Eu vou começar com o que apareceu como a última questão da prova de ciência na natureza, a prova azul, a questão 135. Aquela que pegou a página toda. Então, pois isso aqui o pessoal tem que ver. Olha isso. Você consegue pegar a câmera? Muito bom. Isso aqui é uma página inteira. Vou te falar. Assusta, né? Assusta. Então, o aluno na hora da prova vai olhar e vai dizer, caramba, tudo isso aqui. A gente como elaborador olha e diz, poxa, bacana, né? Fala ali de icterícia, e você começa, o Pedro até fez esse comentário na live, que começa achando que é uma questão de biologia e depois entende que não, é uma questão de física. Aí é uma questão de ondulatória, clássica, equação fundamental ondulatória, V igual a lambda vezes F. Então, velocidade constante, comprimento de onda e frequência inversamente proporcionais. Mas aí o que acontece? Toda essa elaboração para você resolver batendo o olho no gráfico e entendendo grandeza direta e inversamente proporcionais. Frequência aumenta, comprimento de onda diminui. Aí o que é a minha frustração, tá? Só tem um gráfico que é possível como resposta. Essa mesma junção. Então, né? esse não teria tipo nem dois para ficar entre não, um e outro, né? Para você se esmerar um pouco mais. Então, o que é que me preocupa, tá? É o sentimento que isso causa. Frequência sobe, comprimento de onda desce. Ok. Então, assim, o que é que me frustra? É aquela história de muito barulho por nada. Como é que se impacta o aluno na hora da prova? E acaba, o gabarito é letra? Gabarito vai ser letra A. Letra A. Já checado, inclusive, com os colegas lá do Aritzá. Perfeito. Tá batidinho. Teve uma também na prova de matemática, parecida, meia página, tá? Ele dá 2 gráficos, questão 147, e ele fala sobre curso de idioma. Tem 2 gráficos, um gráfico em pizza, outro gráfico em barra. E uma questão, aparentemente, quando você olha, pode dar trabalho, ele fala de matrículas em curso de idiomas. Eu na hora pensei, é uma questão de conjuntos, eu fui fazer a prova, na hora pensei, é uma questão de conjuntos, mas quando você bate o olho, ele dá um gráfico de barra em pizza em percentual e outro gráfico de barra com as quantidades de matrículas. Quando você soma todos os matriculados nos cursos de inglês, espanhol, francês e alemão, dão 400 alunos. Só que foram só 20 em francês. E do lado de lá, esses 20 em francês representam 10%. Então ele pergunta o percentual em relação à quantidade. Então bastava somar as quantidades todas, daria 400, e você calcular 10% de 400, que 40. Então, assim, também muito barulho para, de certa forma, uma construção de uma questão muito, muito simples. Provavelmente vai ser uma das mais fáceis, né? Ela tá aqui naquela de competência 6, onde traz sempre questões mais fáceis. Provavelmente ela vai estar enquadrada na habilidade 24 da competência 6. Ou seja, uma questão bem simples também. Quando sair os microdados, deve dar um índice bem baixinho ali, perto de uma questão muito fácil. Eu lembro outra questão aqui, a questão 126. Tá. Nessa não vi problema de elaboração. Questão clássica de cinemática vetorial.
aquela história. O avião voa em linha reta, bate um vento lateral e aí vai movimentar o avião. Mas, de novo, o que é que me preocupa? É uma questão simples de cinemática vetorial, de composição de velocidade. Só que ele coloca vetores em 3 eixos. Então são 3 velocidades para o avião, ele chama de norte, sul e de altitude. Trabalhosa, então, a questão? Acaba sendo trabalhosa. Então, de novo, muito barulho por nada. E aí coloca vento a favor num eixo, contrário no outro, aí vira uma questão de soma e subtração vetorial. Aí o que é que me preocupa, tá? Até o aluno que domina, dependendo do tempo, na hora de avaliar se deve gastar mais tempo com a questão ou não, isso pode acabar causando ali, é aquela coisa que depois o aluno vai dizer, poxa, eu não acredito que eu perdi essa daqui. Uhum. E o nível de exigência da questão não era tão grande. É Legal. a questão 126. Isso. Questão 126 da prova azul, gabarito. Exatamente, gabarito D de dado. D de dado. Bom, mas só um comentário. E mais uma coisa. Se tu escolhesse um eixo para começar, e fizesse esse cálculo, já matava a questão. Porque só tem uma alternativa? Tem 2 alternativas, mas com uma olhada no cálculo tu já resolvia a questão. Bom, uma questão que eu considerei bem interessante, uma questão 157 da prova azul, ele fala sobre o cortisol, que é o hormônio produzido pelas glândulas adrenais. E a situação problema vem de um texto que fala diretamente, um texto da USP, né? De 2013 é o texto, né? E ele fala sobre uma relação. Então ele diz assim, nesse estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar de um dia de trabalho, denotada por T, era em média 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga, denominado por F. Seria aquela... o dia de trabalho e o dia de folga, né? Onde o cortisol trabalha com isso, né? Que melhora o estresse fisiológico e tudo mais. E ele pergunta qual é a relação obtida entre outros, né? Então, se é uma relação entre outros, eu estou falando aqui da letra C, que era o índice T, que era o que tinha sido estabelecido da média de trabalho, pelo índice F do dia da folga, como as letras que ele indicou, dando 1,59. Então, era também você verificar a relação que tinha aqui de concentração entre os dois e achar o quociente entre eles. A resposta é a letra C. Também bem muito simples a questão da resolução dessa questão. Bacana. Eu acho que outra coisa que vale a pena comentar na prova de física aqui também, a gente já tinha falado isso na live também, você tinha trazido isso lá, 2 questões clássicas ali de circuito elétrico. Agora, uma delas até... Você falou ontem na CBN. Você falou ontem na CBN que ia cair ondas, que ia cair... A gente sabia que ia aparecer, né? Tá confirmado, tá confirmado. Agora, uma das questões, aquela clássica de associação de resistores, então... Você já entendia metade da questão, entendendo que se é para dividir a tensão, tem que botar os resistores em série, e o resto era entender a porcentagem. Agora, a questão 119, que falava você fez esse comentário, comunidade rural, utilizam bomba d'água, placas solares para alimentar a bomba e tudo mais, essa aqui talvez o aluno tivesse um pouco mais de trabalho. Você conseguia, entendendo os valores da questão, você podia testar todos os circuitos para encontrar por impossibilidade. Então, o único valor que seria possível. Resolver as 5 alternativas. Resolver as 5 alternativas. E com um detalhe importante, que aí é clássico também do Enem, a gente sempre espera isso nas questões de eletricidade. Ele diz, a bomba alimentada por 100 volts de tensão, mas olha só, podendo variar em até 5 volts. Tá. Então, ou é 100 mais 5, ou é 100 menos 5. Se tu não olha para isso, tu vai perder a questão. Que vai ser a mesma coisa que aparece na questão... que tem a régua, a questão 94, lembrando que nós estamos falando da prova azul, que mostra a régua, a tabela com a potência dos aparelhos, e aí ele diz, vou ligando esses aparelhos aqui em sequência, o que é que vai queimar o fusível? Mas aí qual é o detalhe? Se tu olha só para a tabela, nenhum deles vai queimar o fusível. E tem uma resposta para isso. Zero. Tem um distrator que leva você para isso. Exatamente. Mas o que é que o Enem sempre faz nessas questões de eletricidade? Tem que ler o texto, porque ele diz assim, mas ela mantém sempre, a estudante mantém sempre o computador e o condicionador de ar portátil ligado. Então, no final das contas, quanto falta de potência para queimar o disjuntor. Isso também é clássico, então estava tudo dentro do esperado. Ótimo. Bom, vou fazer um comentário breve aqui sobre a prova de biologia e sobre a prova de química também.
A prova de biologia, 4 questões de ecologia, tá? E trazendo inclusive com alguns níveis de aplicação para isso. Tinha uma questão de biotecnologia. Essa questão de biotecnologia falava sobre como você muda o arroz. Você faz e esse arroz, ele, ao ser modificado geneticamente, ele beneficia as pessoas que ao comerem para a vitamina A, e ele perguntava qual era a associação que você tinha diretamente dessa vitamina e quais eram as vitaminas que iam associar diretamente no caso, se não me engano, era a não ter cegueira, era um dos itens, né? Questão de bioquímica, questão de evolução, questão de programa de saúde, como parasitologia. E posso ressaltar que nessa questão de ecologia / meio ambiente, a gente teve uma questão que fala sobre um texto da BBC, que fala sobre o aquecimento global. Mas o texto é de 2021. E o texto de 2021 já retratava que a Terra tinha aumentado 1,2 graus Celsius em relação à média dos últimos 150 anos. E que a meta era de 150 anos, até 2100, não passar de 1,5 graus. A gente já passou em 2024 de 1,5 graus. Ao que tudo indica, em 2025 a gente vai chegar perto disso, vai dar 1,42, e é um dos assuntos mais tocados e falados hoje na COP, tá? Sobre essa questão. E esse índice é um índice que acaba aparecendo, esse 1, alguma coisa e tudo, e falam até se esse índice chegar a 2 graus, as consequências de tragédias no meio ambiente serão ainda mais catastróficas do que a gente já está vendo hoje. Então chama atenção a um pouco disso. Prova de química, pois não. Uma coisa que chamou atenção, essa coisa das datas dos textos, né? 2021, 2013, foi no Enem do ano passado que a gente olhou para a prova e os textos eram todos do mesmo ano. Lembra disso? Acho que tinha algumas questões que eram do mesmo ano. Que foi uma coisa que chamou a atenção, né? Algumas questões chamam atenção. Bom, quando eu fui fazer a prova, eu também barri todos os textos. Acho que o mais novo é 2024. A gente não teve nenhum texto 2025. Mas eu ainda entendi isso. Não, por exemplo, tem um texto na prova no primeiro dia de redação, Idelfrânio, que esse texto trazia uma citação de 2025 já, junho de 2025, se eu não me engano, junho ou julho. O que mostra que a redação, ela de alguma forma, por não ter TRI, teoria de resposta ao item, ela vai um pouco mais, ela não tem pré-teste, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então ela pode ir até o final ali do seu processo como um todo. Então esse aqui é um patamar interessante. A prova de natureza, na minha opinião, ela pareceu ser fácil, tá? Mas ela tinha questões de química, de estequiometria, questões de reações orgânicas, que de certa forma estavam com enunciados mais diretos e, na minha opinião, dava para fazer, claro, mas a opinião um pouco mais chatinhos, um pouco mais difíceis. Então, no conjunto da obra, eu acho que a prova em si, ela foi nível médio de ciência da natureza. É isso, vai em linha com a física também. Isso aí. É isso? É isso. Boa. Ok? Muito obrigado por você que ficou conosco até agora. Forte abraço. Já vamos pensar em 2026.